Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João. Nós vamos acompanhar a leitura do verso 1 ao verso 6. Minha expectativa é que ao final da exposição da palavra nós possamos compreender mais profundamente através de quê? O coração de Roberto e o nosso coração pode ser limpo. João capítulo 14, versos 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus acima de todas as coisas. Apesar de nós, Tu és Deus soberano sobre tudo. O Senhor nos tem conduzido no tempo e na história, segundo Teus eternos decretos, e nos tem dado de maneira especial a Tua vontade revelada, para que possamos conhecer a Ti, naquilo que o Senhor, então, se deixou conhecer. Ó Pai, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações e que as palavras da minha boca, dos meus lábios, o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, Pai. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és tudo que nós somos, temos. E que possamos aqui, Senhor, em torno do sacrifício anunciado, revelado, manifesto nas Escrituras, que nós possamos ser reconhecidos como povo Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos até aqui, nesse mês em que se comemora o mês da Reforma Protestante, discorrido nos domingos à noite em torno dos solas, ou naqueles fundamentos sobre os quais a mensagem da Reforma ecoou ali, naquele tempo em que as pessoas foram despertas para voltar os seus olhos para as Escrituras, para a soberania de Deus, para a graça do Senhor. A Reforma Protestante, como nós conhecemos historicamente, ela teve por base os conhecidos 5 solas, e hoje nós vamos entrar no terceiro sola, o sola que trata de Cristo, de Jesus, o Jesus que nós cantamos sobre a mensagem dele, que nós falamos sobre a mensagem dele, que nós anunciamos um coração limpo, da página branca, por causa do sangue dele derramado. Seguiremos então com os solos Cristo, somente por meio de Cristo, somente através de Cristo, somente por Cristo. Isso quer dizer que a teologia reformada, a teologia na qual nós alicerçamos todo o nosso conhecimento bíblico, fundamentamos nosso conhecimento bíblico, ela aponta para uma doutrina em que a graça e a fé, elas evidenciam, elas manifestam que não há salvação à parte de Cristo, pois só há vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é o único Salvador. Cristo é o único Salvador. Paulo vai escrever à igreja em Colossos, Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versos 15 e 17, dizendo o seguinte: falando de Cristo, falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Por isso,
O poder salvador da fé, o poder salvador da fé, não reside em si mesma, na própria fé, mas no mediador para onde ela aponta. O efeito da fé sobre os nossos corações é a evidência, a manifestação do juízo de Deus sobre o pecado e o escape, a salvação, o tratamento da nossa condição, que não pode ser encontrado em outro lugar à parte de Cristo Jesus. Para Lutero, reformador, Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Eu adoro essa ilustração. Ele resume toda a revelação redentiva de Deus. Cristo é o centro da revelação. Tudo aponta para Ele. Tudo é para Ele. E ao mesmo tempo tudo é por Ele. Ele é a circunferência sobre a qual a Bíblia está contida. Tudo fala de Cristo. Tudo é por meio de Cristo Jesus. Zwinglio, outro reformador daquela primeira onda da reforma, e eu falo primeira onda, às vezes a gente confunde as ondas da reforma. A reforma não foi um botão que se apertou e de repente aconteceu, mas um processo gradual de conhecimento e desdobramento daquilo que as Escrituras passou a revelar. E na primeira onda nós temos as figuras centrais ali de Lutero, de Zwinglio. Numa segunda onda nós temos o Tetzel, o Calvino, o próprio John Knox, da origem à Igreja Presbiteriana. Então, o Zwinglio, naquela primeira onda da reforma, ele disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo. E sem ele, sem o cabeça, sem Cristo, o corpo está morto. Nós carecemos de Cristo para termos vida. Não é possível ter vida à parte de Cristo. Não é possível ter vida sem Cristo Jesus. Mas não é assim e não é somente assim que as igrejas são ensinadas ao longo do tempo e da história. Nós temos muitas vezes uma oferta de cristianismo, uma oferta de religião que mais parece aqueles anúncios de restaurante. Venham conhecer o sushi do Nakombi. Nós temos aqui o melhor parmegiana da cidade, prove o nosso caranguejo e hoje o prato do dia é pizza. Nós fazemos uma miscelânea, nós fazemos uma mistura de um monte de coisa para tentar oferecer isso como evangelho. Tentar adaptar esse pluralismo religioso como uma verdadeira religião. A parte da suficiência e simplicidade dessa suficiência de Cristo Jesus. Então nós criamos causos complexos para vender um evangelho muito mais liberal, muito mais acomodado à cultura do tempo presente, muito mais moldado a essa geração, para tentar tornar Cristo mais atraente, mais atrativo. Então, a falsa religião, ou o falso evangelho, ou o negligente evangelho, à luz daquilo que a palavra nos ensina, ele vai insistir em proclamar um Deus sem ira, um Deus sem justiça, no qual vai trazer homens sem pecados para um reino sem julgamento, por meio de uma ministração de um Cristo sem cruz. O falso evangelho anuncia uma graça barata, uma não necessidade de Cristo, um amor sem juízo, sem sacrifício, sem o conhecimento do alto preço que foi pago, para que nós venhamos a ter liberdade, para que nós venhamos a ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso não foi sem preço, por mais que nós recebamos isso sem preço, isso foi pago por alto preço. O sangue de Cristo Jesus foi derramado em lugar do nosso. Nós carecemos de ouvir que não há salvação, e na verdade não há nada além de Cristo. E somente Cristo pode trazer redenção. Se o Senhor é o nosso pastor, e o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de nada. Nós temos tudo o que precisamos, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Somente Cristo pode trazer redenção. Nele nós podemos todas as coisas, mas sem Ele nós nada podemos. De maneira que a nossa união com Cristo é o único caminho que conduz à vida eterna nos céus. João vai dizer no verso 6 do texto que nós lemos, respondendo a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso solos Cristo, por isso somente por Cristo.
Essa mensagem ela surge então como uma reação dos protestantes naquele contexto da Reforma contra uma igreja católica secularizada, em função de toda o valor ou o princípio medieval que trouxe à Igreja Católica um pluralismo, um liberalismo e, ao mesmo tempo, uma condução, uma dependência de dogmas e de personalidades, como sendo eles a figura de Cristo no sentido de mediador entre o homem e Deus, quando Cristo se mostrou todo suficiente nas Escrituras e em nossas vidas, fazendo rasgar o véu que trazia separação. Não mais um sacerdote sacrifica por nós. Cristo foi o sacerdote e o próprio sacrifício por nós. Solos Cristo. A Reforma então vai defender que a mediação entre Deus e o homem é feita somente por Cristo, o único capaz de salvar a humanidade. E o tema central de toda a doutrina da graça, todo o processo de redenção, toda a mensagem de redenção desde o proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, quando Deus, anunciando a sentença sobre a serpente, prometeu da descendência da mulher vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria a comunhão, nos traria de volta ao caminho do nosso lar eterno nos céus. De acordo com a tradição cristã, João, ele escreve isso de uma maneira graciosa, amorosa. João, ele traz fundamentos profundos, de uma verdade teológica profunda e madura, mas com uma linguagem simples. Eu lembro de uma história, né, de um pastor, e ele contava que no início do seu ministério, logo que passou pelo seminário, então estava na igreja para servir a igreja, ele havia sido colocado pela igreja para passar um ano pregando nas crianças, no DI. E se ele tivesse a capacidade de poder comunicar as verdades de Deus, na simplicidade que se exige que seja feito, para que as crianças venham a entender, ele seria capaz de comunicar no púlpito também para os adultos. Nós precisamos compreender que a mensagem do Evangelho é tão profunda quanto simples. E João, ele traduz isso de maneira brilhante no seu Evangelho. Ele vai passar grande parte da sua vida em Éfeso, pastoreando a igreja também lá em Éfeso. Depois ele é de lá retirado para a ilha de Patmos, onde ele foi então exilado. João escreve seu evangelho depois de todos os outros evangelhos. A história acredita que ele tenha escrito, inclusive, depois de muitas das cartas paulinas. Nós vemos muito da teologia, por exemplo, da carta de Paulo aos Romanos, no Evangelho de João. É um evangelho extremamente teológico, diferente dos outros evangelhos chamados sinóticos, né? O Evangelho de João, ele traz uma carga teológica mais profunda, evidenciando, clarificando o Cristo como Deus, a divindade do Filho de Deus, a divindade de Cristo, que esteve entre nós, que tabernaculou, que habitou no meio da igreja e que fez resplandecer a graça do Senhor através da luz que trouxe ao coração dos homens. Então ele faz uma exposição profunda da pessoa de Cristo, colocando então esse cenário histórico por uma mensagem clara, direta, simples, para um discípulo humilde, mas também profunda para um teólogo mais maduro, que esteja ali se debruçando naqueles escritos. O verso 1 do capítulo 14, eu convido você a voltar os seus olhos para ele. João 14, verso 1. Vamos ler juntos? João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Percebam uma coisa, tá? João está narrando aqui, talvez, os passos finais, os momentos finais do ministério de Cristo. Os discípulos estão reunidos. Cristo vai começar a falar sobre a sua morte. E imagine que para aqueles discípulos que tinham em Jesus, físico ali, homem, carne, habitando no meio deles, ensinando no meio deles, que tinham em Jesus a esperança de salvação, de redenção, de figura, de líder, começa a saber que esse líder vai embora, esse líder vai partir, e vai partir pela morte. Então Cristo chama os seus discípulos e vai dizer, olha, não se turbe, não se deixe esmorecer, não se deixe deprimir o coração de vocês, não percam. Isso parece muito com a carta de Paulo a Timóteo, né? Paulo escrevendo em 2 Timóteo, lá no final,
Ele vai exortar Timóteo a não deixar que o coração dele desfaleça. Ele está seguindo ali o exemplo de Cristo, preso ali, e agora ele já numa masmorra, indo para a morte. Cristo vai dizer isso para os seus discípulos: não os deixe o coração de vocês entristecidos por causa disso. Porque, na verdade, eu estou indo para fazer algo muito superior àquilo que eu estou fazendo aqui no meio de vocês. Eu estou indo preparar morada para vocês. Preparar o lugar onde eu vou recebê-los na glória eterna dos céus. Credes é um imperativo, é uma exigência, é uma ordem. Crede em mim, credes em Deus, crede também em mim. A necessidade de uma fé renovada diante de um cenário que parecia ali às margens de um colapso, de uma tristeza profunda. Ela reforça a natureza objetiva da fé: crer, acreditar, apesar das circunstâncias, acreditar em meio às circunstâncias. O Salmo 23 trata disso: se o Senhor é o meu pastor, eu creio que eu não preciso de mais nada. Mesmo em meio a um vale escuro como a sombra da morte, o Senhor está lá comigo. A evidência, a materialização da fé, ela se dá no contentamento, na alegria, em meio a circunstâncias que parecem aos nossos olhos estar fora de controle, que parecem aos nossos olhos não está acontecendo da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. Mas Cristo continua no controle. Cristo continua fazendo cumprir o seu plano redentivo na vida da sua igreja. A cruz de Cristo parecia apontar para a sua derrota aos olhos dos homens, mas a fé nele, a fé necessária nele, mais do que nunca, haveria de trazer renovo àqueles corações. Meus irmãos, os vários átrios do templo parecem então ilustrar as muitas moradas às quais Cristo havia prometido que aguardaria, e mais do que isso, que viria buscar aqueles que haveriam de habitar lá. Iria ter conosco mais uma vez, com a sua igreja mais uma vez. Só que dessa vez, depois que toda a igreja do Senhor for levantada, que o Evangelho for anunciado, que Cristo e somente Cristo for anunciado a toda a criatura. Há muito joio crescendo no meio do trigo, que não podem ser arrancados antes do tempo. Importa que cresçam, para que no momento em que os frutos penderem o trigo, aquele então que é responsável pela colheita veio então separar o joio do trigo e levar o trigo, como assim prometeu fazê-lo. Então Cristo passa a falar de sua volta, da certeza da vinda, da natureza iminente desse acontecimento. Cristo está voltando. E no gerúndio, ele está voltando, desde o momento que ele foi, ele está voltando. O tempo aponta para isso, as evidências do tempo apontam para isso. O tempo do Senhor está chegando. E nós não podemos ser pegos como surpreendidos pelo ladrão. Mas nós devemos e precisamos ser encontrados como adoradores que aguardam ansiosamente a volta do seu rei. Como uma igreja que aguarda ansiosamente a volta do cabeça da igreja. Tomé viu um problema no duplo pronunciamento de Jesus. Uma vez que ele, também como os outros, não conheciam o destino de Jesus, como ele poderia então conhecer o caminho? Jesus, eu não sei para onde você está indo, como é que eu vou saber o caminho, para onde eu vou, que estrada eu pego? Jesus então diz: vocês sabem para onde eu vou. E então o verso 6 do texto que nós lemos, e eu quero ler com vocês novamente. O verso 6 do texto que nós lemos vai dizer: eu sou, vamos ler juntos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, essa expressão é poderosa naquele tempo, porque ela tem um destaque especial, por causa do contexto no qual ela está então inserida. Os discípulos passariam então a ser chamados a partir dali, dos discípulos do caminho, até o momento que os cristãos de Antioquia são chamados pela primeira vez cristãos. Eles são o tempo todo chamados de aqueles do caminho. Nós somos uma igreja do caminho, nós estamos no caminho, por mais que às vezes nós nos desviemos dele,
Por mais que em algumas situações nós tenhamos desejado buscar atalhos ou caminhos mais fáceis, estradas mais planas, mas não há caminho pela porta larga para nós. O nosso caminho aponta para a porta estreita. E nós, como igreja, seremos sempre conduzidos pela palavra do Senhor, mesmo que às vezes sob disciplina, sob providências amargas, a voltar para o caminho. Porque esse é o nosso caminho. Esse é o nosso destino. Cristo, como verdade, torna o caminho digno de confiança e infalível. Se nós crermos que o Senhor é o nosso pastor, se nós crermos que Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que nada nos falta à parte de Cristo Jesus, lembremos, Romanos capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele todas as coisas? Se Deus fez o mais difícil, que foi dar o próprio Filho, Ele não vai fazer tudo o que for necessário para nos preservar no caminho? E essa é a certeza da graça. Essa é a certeza que a graça traz aos nossos corações, nos conduzindo à esperança da salvação, nos firmando os passos. Apesar das aflições, das perseguições, das dúvidas, muitas vezes, no interior do nosso coração, apesar de nós mesmos, nós somos a igreja do caminho. E mesmo que queiramos nos apartar do caminho, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somente Cristo pode nos conduzir ao caminho e nada pode nos tirar de Cristo Jesus. Porque aqueles que o Pai deu a Cristo, Cristo os entregou justificados ao Pai. E nenhum se perdeu, senão aquele que era o da perdição. É o que o próprio Cristo diz em oração a Deus. Nossa herança teológica, reformada, dentro da perspectiva dos solas, ela traz uma cristologia, uma centralidade em Cristo, que aponta para uma espécie de tríplice ofício. A gente gosta de falar sobre o tríplice ofício de Cristo. Ele se aplica também ao tríplice ofício do homem, como líder do seu lar, como cabeça da sua família. O tríplice ofício de Cristo apresenta Cristo como profeta, como sacerdote e como rei. Ele é o modelo, ele é o padrão. E Cristo, como profeta, ele nos revela a vontade de Deus para a redenção. João capítulo 1, verso 18, João vai escrever: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Cristo é o nosso profeta, Ele é quem nos revela o Pai. É através de Cristo que nós conhecemos a Deus. Ele é o mediador, Ele é que intercede por nós. Jesus é o único que pode aplicar o que Deus tem planejado na história, desde a fundação do mundo, em nossas vidas, individualmente, na vida coletiva da igreja. Cristo aplica a soberana graça, Ele aplica a soberana eleição, Ele aplica os fundamentos no qual Deus preserva a sua igreja, porque aquele que começou a obra em nós é fiel para completá-la até o último dia. Isso não pode ser aplicado sem Cristo. Cristo pode manifestar, e somente Ele, o real significado das Escrituras e dos profetas. Era isso que Ele discorria com os discípulos no caminho de Emaús, depois da sua ressurreição. Ele mostrava como os profetas, como as profecias apontavam para Ele. Lembremos a ilustração de Lutero: Ele é o centro e a circunferência em torno das Escrituras. João capítulo 14, do verso 7 ao 12, continuando o texto que nós lemos, o texto principal dessa exposição, João vai dizer: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do meu Pai. Cristo revela Deus, Ele é o profeta do Senhor. Ele nos mostra o Pai. Nós temos a revelação do Pai, de Deus tabernaculando, habitando entre nós. Se nós pegarmos o tempo e a história, nós vamos nos lembrar, não nós, mas nos lembrar de já ter visto as Escrituras, que lá no Éden, Deus se relacionava pessoalmente com o seu povo. Ele ia ter com Adão e Eva ali na viração do dia, ele se relacionava diretamente com o seu povo. E então isso é perdido por causa da queda. Mas então Deus não deixa de buscar o seu povo. Deus então passa a se manifestar de diversas maneiras até o momento em que ele reúne um povo para si, para guardar a aliança. E ele traz então a sua manifestação sobre o monte, lá no Sinai. Deus revela uma primícia daquilo que viria a ser o templo que faria habitar o seu nome. Deus se manifesta no topo do monte. O sacerdote, o mediador, o sumo sacerdote ali vai ter com Deus para trazer a palavra do Senhor como um mediador entre o povo que estava na base do monte e o Deus que se manifestava no topo do monte. Depois Deus passa a se manifestar na tenda da congregação, com Moisés afastado do arraial, até o momento que Deus dá a ordem para que se construa o tabernáculo. A tenda da congregação vira o tabernáculo e Deus elege Arão como sumo sacerdote. Agora só Arão é o mediador. Arão entra no Santo dos Santos, intercede pelo povo. Depois nós temos a figura do tabernáculo refletida no templo. Somente o sumo sacerdote, de uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, até que Cristo, o sumo sacerdote, e essa é a segunda figura trazida aqui no tríplice ofício, ele é não só aquele que faz o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício, para que nós venhamos a ter acesso a Deus, para que nós venhamos a ser reconciliados com Deus. O Cristo sacerdote nos mostra que pelo sacrifício do seu corpo, ele nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. Cristo é o nosso intercessor. Quando Cristo está no fim da sua jornada, depois de ter sido então ressuscitado, ele vai dizer, olha, eu vou, mas virá outro semelhante a mim, outro parácletos do grego, outro advogado, outro semelhante a mim, e a palavra traduzida para nós é de... Vocês não sabem não? Vocês já viram essa expressão de Cristo? Eu vou para junto do meu Pai, mas o outro Consolador virá. A palavra Consolador é a mesma palavra para advogado, é o Paráclitos. Cristo promete que outro viria para nos consolar, enquanto Ele continua a advogar por nós, intercedendo por nós junto ao Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. O puritano Matthew Henry, ele comentando sobre Cristo, ele vai dizer que Cristo foi crucificado entre dois malfeitores. E neles estão representados os diferentes aspectos que a cruz de Cristo teria sobre os filhos dos homens. Para alguns, cheiros de vida, para outros, cheiros de morte. É loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, é poder de Deus. Cristo como um sacerdote, Cristo como sacrifício, é poder de Deus para a salvação. Nós necessitamos desse seu ofício sacerdotal para nos reconciliar então com Deus e nos tornar aceitáveis por meio dele. A depender de nós mesmos, de nossa natureza caída, nós não podemos nos achegar a Deus. Nós não podemos nos fazer mais aceitáveis. Nós não podemos fazer nada que dirija a atenção de Deus para nós, de maneira amorosa. No entanto, não há nada que Cristo tenha feito que nós possamos apagar. Por isso, Cristo cumpre a justiça. O preço foi pago pelo seu sacrifício, enquanto nós somos alcançados pela graça. Nós não podemos alcançar a Deus, mas nós fomos alcançados por Deus. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É por meio da fé que Ele outorga, Ele aplica, Ele coloca no nosso coração. Seu sangue, o sangue de Cristo foi derramado de uma vez por todas, para que o nosso não viesse a ser derramado para a justiça.
o nosso sangue foi derramado, será então como a nossa morte será como uma passagem para a vida e não para a morte eterna, porque Cristo morreu no nosso lugar, o preço foi pago, o sacrifício foi feito, está quitado. A dívida foi quitada por Cristo naquela cruz. Então aquele Cristo que é profeta, que anuncia a Deus, se torna Deus claro, revelado a nós através das Escrituras. Aquele Cristo que intercede por nós e que é também o próprio sacrifício, é o Cristo que reina sobre todas as coisas, que reina sobre cada detalhe das nossas vidas, porque não existe nada em nossas vidas. Nós não temos duas vidas, gente. A gente se engana muitas vezes com essa dicotomia eclesiástica que temos uma vida na igreja e uma vida secular. Tudo é de Cristo. Tudo foi comprado pelo seu sangue. Ele não tem metade de nós. Ele nos tem por inteiro, um coração inteiro. Calvino vai escrever sobre isso, dizendo que nós podemos passar pacientemente por esta vida, com a sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeitos, porém, com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades até que, ao terminar a nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Percebe a profundidade das palavras de Calvino aqui? Nós podemos passar por essa vida, por tristezas, no meio de gente fria, arrogante, que vai nos humilhar, que vai poder falar das maiores injúrias acerca da igreja, acerca de nós, por diversos problemas, mas ainda assim, nós podemos passar por tudo isso, contentes, com uma certeza, com uma confiança, de que o Rei nunca nos deixará desamparados. O Rei nunca nos deixará sós. Que nós podemos descansar à sombra protetora do Deus onipotente. Que nós temos em Deus um socorro bem presente. Que o Rei continua assentado no seu trono, governando sobre todas as coisas. Isaías, quando tem a visão do Rei assentado no seu alto e sublime trono, lá em Isaías, no capítulo 6, ele então vislumbra ali aquela coisa maravilhosa do Cristo revelado, do Cristo glorificado. Ele está vindo triste, um funeral, o rei Uzias havia morrido, um rei bom que havia destruído altos a Baal, que havia trazido o coração do povo de volta ao Senhor. Isaías está triste, o seu governante terreno morreu, e agora? E aí Deus se revela: embora o seu governante terreno tenha morrido, eu continuo sentado no trono, eu continuo governando sobre todas as coisas. Como quem dissesse: Isaías, aquieta teu coração. Ah, mas e agora? Quem pode vir depois desse? Não interessa, Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, conduzindo toda a história da maneira que lhe agrada, para o bem da igreja, fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo suas providências amargas, se assim o forem. Cristo não pode ser removido do seu trono. Ele continua a reinar e reinará eternamente sobre sua igreja. Então, meus irmãos, os crentes têm, portanto, e somente em Cristo, tudo o que precisam para enfrentar qualquer provação, qualquer tentação, qualquer dificuldade com as quais nós venhamos a nos deparar nessa vida. E mesmo o crente novo, aquele novo na fé, ele também tem em Cristo poder suficiente para qualquer necessidade espiritual que possa enfrentar. Somente Cristo tem autoridade sobre as nossas vidas. Somente Cristo tem capacidade ou condições de dizer para nós, aos nossos corações: vocês são salvos, porque foram comprados com alto preço, o sangue foi derramado em favor de vocês. Nenhum outro mediador, nenhum outro profeta, nenhum outro pastor, nenhuma outra autoridade, líder, governante, que quer que seja, pode fazer sobre a vida de cada um de nós aquilo que Cristo não permitir. Que o Senhor, em seu soberano trono, não assim fizer com que coopere para o nosso bem, para a preservação da igreja, para o amadurecimento da igreja, para moldar o coração da igreja,
para mais parecido com Cristo Jesus. Em João, capítulo 1, versos 16 e 17, João escreve: porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Ele é a revelação da lei, ele é a consumação da profecia. O plano da promessa de Deus apontava para Cristo. Ele é o cumprimento da aliança, a nova aliança que nós participamos e lembramos durante a ceia do Senhor. Em ambientes onde são toleradas doutrinas duvidosas, em que Cristo não é o centro da pregação, uma exposição negligente da verdade, faz definhar a sabedoria bíblica, tende a conduzir ou estimular as pessoas a buscar coisas além da suficiência de Cristo Jesus. Uma igreja atordoada com misticismo, com psicologia humanista. É uma igreja que tende a ter o seu coração conduzido para longe do Senhor, buscando gerar experiência, talvez no pragmatismo da publicidade midiática, buscar experiências para trazer os ímpios, tornando Cristo mais aceitável, mais moldável a essa geração. Mas a igreja primitiva, ela nos ensina, porque elas se reuniam para adorar, elas se reuniam para orar, para ter comunhão e ser edificada, e só se separava para evangelizar. Esse é o princípio da igreja. Meus irmãos, não adianta trazermos o mundo lá de fora, aqui para dentro, para tornar a igreja amável para esse mundo. Não adianta, porque eles podem fazer melhor do que nós. Eles sabem fazer isso melhor do que nós. Se Cristo não for totalmente suficiente para atrair as pessoas, elas nunca vão ser atraídas genuinamente. O que nós pregamos não é um mar de rosas, não é um cristianismo de prosperidade, não é um culto cool, antenado, adaptado a essa geração. O que nós pregamos no púlpito é Cristo e somente Cristo. O inimigo de nossas almas, através dos valores dessa geração, vão sempre investir em nos afastar desta simplicidade. Vão sempre comprometer a pureza que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Vai nos distanciar da sua suficiência, fazendo-nos então renegar a verdade em troca de outras coisas, de distrações, de entretenimento, outras satisfações, outros prazeres, até a própria religião, fazendo-nos tornar a religião um ópio, quando ela é apresentada sem graça, sem a graça do Senhor. Não é sem piada não, viu gente? É sem a graça do Senhor. Religião sem a graça do Senhor é mero intelectualismo. Pode servir para os debates, mas não serve para edificar vidas. Ao mesmo tempo, de pregar o amor sem a doutrina, é passar a mão na cabeça do erro, é negligenciar a verdade, é baratear a graça, que teve um alto preço no sacrifício do sangue de Jesus. Uma vez que somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador, toda a raça humana se equipara então diante do Senhor. Nós somos igualmente indignos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem é salvo porque ele é incapaz de obter salvação por si mesmo. Ele não se salva. Ele não tem capacidade. Ele está morto em seus delitos e pecados. Então, ao entender esse estado de miséria humana, essa condição caída dos nossos corações, talvez nós tenhamos a ter dimensão do que a graça de Deus revela em Cristo Jesus, e talvez nós possamos compreender que não há nada que se possa fazer para se conquistar o favor divino, se não encontrarmos escape em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus, se não tivermos contentamento em Deus. Solos Cristo e somente por Cristo nos exorta a deixarmos o pecado, a abraçarmos então o Senhor Jesus como o único caminho para a salvação, o único caminho para a salvação. Um ato onde o pecador se arrepende
e põe sua fé na pessoa e obra de Cristo, não em suas capacidades, não em seus talentos, não em seus dons. Suas capacidades, dons e talentos serão usadas, mas não são o fundamento da preservação do seu coração. Cristo é o fundamento da preservação do seu coração. Porque o sangue de Cristo, ele é suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Eles podem ficar pretos, pretinhos, como a página apresentada aqui. Estou até com um livrinho aqui, olha só. Não vou nem usar, vou demorar para achar aqui o pretinho. Mas ele pode ficar preto, mas o sangue de Jesus limpa aquele coração preto e torna ele branco, alvo como a neve. De modo que isso passa a ser o fundamento de tudo que vem depois. A minha nova vida é uma nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, que nós compreendamos que não há vida a parte de Cristo Jesus. Que nós nos apropriemos da promessa do Evangelho. Ela é uma chave importante para abrir a porta do castelo do gigante desespero, como na ilustração do Bunyan, no Peregrino. A promessa do Senhor, nos apegarmos à promessa do Senhor, é a chave para fugirmos do desespero em meio às dificuldades. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, certamente nos dará nele todas as coisas. E nós então podemos seguir confiantes de que, mesmo que a nossa vontade não seja feita individualmente, nas coisas realizáveis à nossa volta, quer na igreja, quer no nosso trabalho, quer nas nossas escolas, faculdades, quer no governo, quer o que quer que seja, Cristo continua a reinar. O Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que nós possamos descansar o nosso coração nessa verdade. Que nós possamos ter contentamento, alegria do Senhor nessa verdade. Pode o esporte não subir esse ano, mas eu continuarei contente no Senhor, que Ele é a minha alegria. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai bendito, todo-poderoso Senhor, Tu és altíssimo, Pai. Louvado seja o Senhor pela Tua verdade, pelo Cristo revelado a nós, manifestado a nós, tabernaculando, habitando entre nós, como o faz no meio da Tua igreja, quando a palavra é pregada, quando participamos da mesa da comunhão. Nós anunciamos Cristo no meio da igreja, o Senhor presente, o Teu Espírito em nossos corações, que nós possamos nos deleitar nisso, nos apegar a isso, para que em tudo nós encontremos no Senhor motivo de verdadeira alegria. Que nós encontremos lugar em nosso coração para aplicar aquela mensagem forte, profunda de Calvino sobre a certeza do triunfo do Senhor, que mesmo em meio à frieza, desilusões, fracassos pessoais, nós podemos ter certeza disso. Cristo triunfa sobre a morte. Cristo triunfa sobre a nossa morte. E qualquer coisa que venhamos a enfrentar nesta vida por causa do céu, vale a pena, porque o céu paga o preço. Ele é suficientemente grande, glorioso, majestoso. Nada nessa vida pode se comparar a isso. E nós só alcançamos essa morada preparada por Jesus, por meio do seu sacrifício. Nos apeguemos então a isso, para termos alegria. Que a nossa ansiedade seja sempre colocada diante do Senhor, com orações e súplicas, ações de graças, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que as armaduras do Senhor revistam o nosso entendimento e as nossas emoções nos dias maus, para que nós nunca tiremos a promessa do Senhor de diante dos nossos olhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.